Em conversa com apoiadores em Brasília, o presidente da República voltou a criticar as medidas de restrição. Qual é o estado que mais fecha? São Paulo. Qual é que tem mais número de mortes, mesmo proporção? São Paulo. Tem uma pesquisa recente aí, parece que é verdadeira, né? Que quem tem uma vida saudável é 8 vezes menos propenso a ter problemas com a Covid. Quando você prende o cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso aí no ano passado para agora. Aumentou. Até eu cresci um pouquinho a barriga. E atacou mais uma vez a imprensa. Eu cancelei todas as assinaturas de revistas e jornais do governo federal. Acabou. Já entramos no segundo ano sem nada, porque a gente não pode começar o dia envenenado. O Canadá está com problema de vacina também. O mundo todo, eu não sei, são os países que fabricam, os Estados Unidos, mais 3 ou 4. O pessoal quer destruir o vírus, né? Aqui quer destruir o presidente. Se vai morrer mais gente, não interessa não. Mas eu resolvo o problema do vírus em poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam no passado. Que barbaridade, que coisa inacreditável de ser falada, que coisa inacreditável. A gente tem que escutar, tá tudo tão errado do princípio ao fim, é tanta mentira, e o que mais dói é ouvir aquela claque de inocentes, de idiotas úteis, dizendo, é verdade, nossa, tem razão, presidente. Quer dizer então que São Paulo é o estado que mais fechou? Não é. São Paulo teve momentos de tentativa de medidas de isolamento como qualquer outro estado. Não é o estado que mais se fechou, não é o estado que mais se restringiu. Há ações pontuais em São Paulo e em outros estados que aí sim a gente pode chamar de lockdown, como em Araraquara. Araraquara fez de fato um lockdown, esse se isolou, né? E faz 2 dias que não tem uma única morte pela Covid. Antes do isolamento, antes do lockdown, a cidade que fica no interior de São Paulo estava registrando um volume preocupante de internações. Já estava no 100% de internações nas UTIs reservadas à Covid, e hoje está no momento em que pode respirar, em que pode voltar a funcionar parcialmente, aguardando que a vacina faça o seu trabalho. Mas esse caso pontual o presidente não gosta de citar, porque é um caso bem sucedido, talvez o único caso de lockdown de verdade que a gente tenha tido no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ao contrário do que diz Bolsonaro, não é o que mais se fechou, isso é mentira. O que mais que ele disse? A imprensa. Quer dizer então que o problema é grana, presidente. Basta pagar a gente, basta dar dinheiro pra gente, que a gente vai começar a falar que a situação é fantástica. O próprio Antony Fauci, que é a referência entre os médicos infectologistas nos Estados Unidos, o médico da Casa Branca, disse que o Brasil se tornou um vetor preocupante de contaminação regional, o que significa que nós estamos alimentando parcialmente as contaminações aqui na América do Sul. Apontou o Brasil como um dos pontos mais problemáticos, neste momento o ponto mais problemático na Covid-19. Não é por uma questão política, é porque ele está observando ainda aqui de fora o que está acontecendo aqui no país. Bolsonaro está tão acostumado com jornalistas que aliás, alguns já foram jornalistas, já agiram como tal, outros até se parecem com jornalistas, escrevem em jornais importantes, falam em microfones tradicionais, mas têm a sua opinião no balcão de liquidações, né? Emitem opiniões como quem constrói um carro numa linha de montagem, né? A base vem lá do Planalto e a opinião se baseia nessa base que sai lá da boca do presidente. Ele está tão acostumado com essa turma de puxa-sacos que acha que todos os jornalistas são assim, que basta botar grana que o problema está resolvido, que a gente vai deixar de falar dos 4.000 mortos por dia, da irresponsabilidade do governo federal, que teve 4 ministros da saúde desde o início da pandemia, né, das tentativas de Bolsonaro de sabotar a vacinação, sabotar as medidas de isolamento e promover tudo aquilo que não funciona contra a doença, continua promovendo medicamentos que não só não funcionam, como estão mandando as pessoas ao hospital por problemas renais, por exemplo. Basta pagar que tudo isso vai desaparecer. É assim que funciona a cabeça do presidente. Quanto à vacina, é verdade, o mundo inteiro está tendo dificuldades para comprar vacinas.
Inclusive países como o Canadá, muito poderosos, mas é mentira que só estão vacinando a sua população os produtores de vacinas. Israel não produz vacinas, o Chile não produz vacinas. São países que se mexeram antes e compraram os fármacos, fizeram acordos não só com uma empresa, não só com um laboratório, mas com vários, para garantir que quando as vacinas fossem descobertas, elas seriam distribuídas primeiro por ali. São países que se mexeram e hoje tem 30, 40, 50, 60, 70, 80% do público-alvo vacinado, como é o caso de Israel, que, repito, não produz vacina alguma, está utilizando vacina dos outros. E a gente teria uma capacidade muito maior que todos esses países, por mais que Israel seja um país muito pequeno, com a população menor que a da cidade de São Paulo, por mais que o Chile tenha uma população que não dê para comparar com a do Brasil, o Brasil tem uma economia muito maior que a desses dois países e teria condições de negociar vacinas lá atrás. Bolsonaro fala da falta de vacinas hoje como se isso fosse um evento da vida. Um fenômeno da natureza, como uma tempestade, como um terremoto, um furacão, como um raio que cai do céu. Tudo isso é consequência da ausência dele lá atrás. Dele e de Pazuello, mas mais dele, porque o chefe era ele. Pazuello não passava de um boneco de títere. Então isso não é um fenômeno natural que a gente tem que aceitar. Isso é uma consequência da ausência de um governo lá atrás. A gente não teve governo nessa pandemia. Talvez se não tivéssemos governo, estaríamos melhores, porque melhor um governo que não existe do que um governo que promove soluções que pioram o problema. Como foi o nosso. Como é o nosso até agora. Veja quantas mentiras, quantas distorções, num trechinho que deve ter o quê, Carla Bigato? 25 segundos? 28 segundos? O primeiro Veja tem quantas 31, mentiras, o segundo 29. Veja quantas mentiras são ditas num trecho tão pequeno. Imagine agora em 1 ano e 2 meses. É assim que a gente tem vivido, nadando em mentiras, nadando em uma política de sabotagem da saúde pública. 4.200 mortos. E tudo que o nosso presidente tem a dizer é que basta botar grana na imprensa para o problema desaparecer. É inacreditável. Bolsonaro não muda. Ele tem os seus momentos de fingir preocupação com a nossa saúde pública, de colocar máscara. Geralmente esses momentos duram menos que um espirro. Em 24 horas ele está lá defendendo essa necropolítica novamente. Ele não muda. Até quando a gente vai aceitar? Até quando a gente vai aceitar essas palavras, essas ações, essa inação, essa tática de diversionismo, né? Essa política de ignorar, desprezar e desrespeitar tantas mortes, 4.200 pessoas num único dia, um 11 de setembro e meio, em apenas um 6 de abril de 2021. Bem-vindo ao Brasil de Bolsonaro. E Megali, quando o presidente diz com tanto orgulho, né, numa dessas falas aí que mandou cancelar a assinatura de jornais, de revistas, aliás, recentemente também celebrou que veículos de comunicação estivessem quebrando, ao dizer que não acessa informação, rejeitar os dados, rejeitar a realidade, porque o que é isso que a gente está fazendo aqui? Trazendo um retrato da realidade. A realidade é feia, é preocupante, mas é sobre ela que a gente fala, sem rejeitar. E rejeitar a realidade não melhora a realidade. Rejeitar a realidade não mata vírus, não salva vida, não cria leito de UTI. E é o que o presidente insiste em fazer, rejeitar a realidade.